Saúdo a todos com a graça e com a paz de Jesus, amém? Estamos orando com os Salmos, semana após semana, dedicando o nosso tempo de oração a esse livro tão maravilhoso. Os Salmos, que são remédios para a nossa alma, dados de presente por Deus para cada um de nós. Nos Salmos, nós oramos a Deus usando palavras do próprio Deus, porque Ele sabe que nós, em nossa dificuldade e fragilidade, sequer sabemos orar como se deve. E hoje eu quero convidar você a me acompanhar na reflexão no salmo mais importante de toda a Bíblia a respeito de arrependimento e confissão. Falo do Salmo de número 51. Acompanhe com a sua Bíblia, na versão que você tem em mãos, para pensarmos na mensagem possivelmente mais relevante na nossa vida cristã. E a mensagem que diz: implore pelo perdão, que ele vem. Não importa quem você seja e não importa o que você tenha feito. Se implorar pelo perdão, o perdão vem e você pode acreditar nisso. O mais clássico dos textos bíblicos a respeito de arrependimento, ele começa com uma história terrível, história que você não gostaria que tivesse na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Ele começa com uma narrativa tão cruel que ela envolve pecados que nenhum ser humano na terra é capaz de admitir, capaz de aceitar ou capaz de concordar. É algo, gente, tão nefasto, tão nojento, que nem criminosos contumazes e sentenciados conseguem aceitar esse tipo de pecado. De que pecado eu estou falando? Estou falando de adultério, seguido de mentiras e artimanhas das piores e mais asquerosas possíveis, envolvendo terceiras pessoas inocentes para cobertar um erro, e falo também de homicídio seguido desse crime tão ruim. Homicídio de um homem bom, de um homem leal, de um guerreiro que dava a vida pelo rei, justamente a última pessoa que ele esperaria traí-lo em vida. Falo de Urias, o nome desse homem. E para piorar essa história, o pecado foi cometido não por um homem qualquer, mas pelo homem considerado o homem segundo o coração de Deus. E pior, cometido contra uma mulher jovem que era neta do amigo mais íntimo e pessoal que ele tinha, ao qual comia com ele à mesa e frequentava o palácio com ele. Falo de Aitofel. Davi, o antigo e querido pastor de ovelhas, é esse homem, esse algoz. Davi fez uma coisa que não se faz a amigos íntimos e verdadeiros, não se faz. Ele fez uma coisa que não se faz a servos ou soldados ou guerreiros que são leais a si, que dão a vida por nós, não se faz. Ele fez uma coisa que não se faz a uma jovem mulher criada com ele no palácio, a qual ele viu crescer. Aliás, Davi fez uma coisa que não se faz a ser humano nenhum, mas ele fez. E o pior, não foi nem fazer ou cometer o pecado, o pior foi Davi seguir a vida adiante, como se nada tivesse acontecido, como quem se esbalda de uma refeição, limpa a boca com o guardanapo e pensa: não fiz nada de errado, escondendo como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não ligasse para aquilo que ele estava fazendo. E Deus é pedagógico, fez com Davi o que ele faz com a gente. Deus deu corda para Davi do tamanho exato, e Davi foi vivendo e se lambuzando com o resultado do pecado, com a adúltera Batseba, agora esposa, porque ele se casa com ela após matar o marido dela. Deus deu a corda, mas a corda chegou no seu limite. Chegou o momento da prestação de contas. Afinal, esse dia sempre chega.
a prestação de contas diante de Deus justo e amoroso sempre chega. Toda vida pecaminosa tem o mesmo e inevitável destino: o dia do acerto de contas com Deus e as terríveis consequências que isso vai provocar. Com Davi, isso aconteceu. Samuel, grande profeta do povo de Deus, ele relatou o momento que antecedeu a avalanche emocional de Davi. Ele descreveu para nós na Bíblia o momento que antecede Davi, o poderoso rei de Israel, caindo com o rosto em terra, se prostrando no chão, tendo as barreiras emocionais completamente destruídas por Deus. Aquele ato de Davi deve ter durado horas, durado dias, semanas, meses e anos. Eu ouso dizer, aquele arrependimento de Davi durou durante toda a sua vida. Ele morreu com 70 anos, completamente arrependido, amargurado e lembrando daquele fatídico dia como quem pensasse: por que eu fui fazer essa besteira? Por que eu fui entrar nisso? O preço foi muito caro. Mas eu não vou te contar essa história, eu vou ler essa história de acordo com o relato bíblico. Samuel, ele conta para a gente quando Natã, o profeta, recebe de Deus a ordem para ir até Davi e alertar Davi do erro dele. E assim diz a palavra de Deus: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi uma das parábolas do Antigo Testamento. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Esse homem tem que morrer. Natã virou-se para Davi e disse: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: poxa, Davi, eu te ungi rei de Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado muito mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Poxa, Davi, você matou Urias, o hitita, e com a espada dos amonitas. Davi, você usou a mão dos outros para matar, você usou a mão dos outros para bater. Davi, isso não se faz, isso é covardia, baixeza. E olha que interessante, e você ficou com a mulher dele ainda. Por isso, Davi, a espada, a morte, a tragédia nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Não existe castigo pior do que pagarmos o preço na nossa família. Não existe castigo pior do que aqueles que a gente ama sofrerem as consequências dos nossos erros. Na família de Davi vai ter incesto, estupro, assassinato, traição, irmão matando irmão, e o texto continua: tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, no caso, Absalão, filho de Davi, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso
às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Deus não é Deus de trevas, de sombras, ele põe as coisas claras. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Davi, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Aquele cenário fatídico é o cenário que dá origem ao Salmo 51. Mas o Salmo 51, ele não trata de pecado, não trata das suas consequências, mas ele trata de confissão, de arrependimento e das benesses eternas que esse ato provoca. Queridos, perdão pode não remover as consequências dos nossos atos, como não removeu as consequências do que Davi fez, mas com certeza, perdão remove o castigo eterno do pecador. E Davi sabia disso. O que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus foi o seu quebrantamento, a sua humildade, o cair ao chão, esfregar a cara no pó e se render completamente a Deus. E Deus ama esse tipo de atitude de quem é seu verdadeiro adorador. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pois diante do erro, ele sempre dava um passo em direção ao arrependimento. Davi sempre dava um passo à frente. A Fanny Jane Crosby, entre os seus muitos hinos do cantor cristão, ela tem um de número 224, que fala exatamente a importância disso na vida de um cristão. Dar um passo só. E ela diz: um passo só para Cristo, por que mais demorar? Ele oferece agora a paz e o bem-estar. Um passo só. Vem, ó pecador, com arrependimento, tudo lhe confessando. Um passo só para Cristo. Ó, vem, sem demorar. E ela continua: um passo só para Cristo. Ó, vem, decide já. Com terno amor te espera, perdão te outorgará. Um passo só para Cristo, muito em breve a morte vem. Como viver sem Ele na eternidade além? Um passo só para Cristo, ó clama pecador, salva-me que eu pereço, socorre-me Senhor. Um passo dou para o Senhor, para o Salvador, com arrependimento e nele confiando. O passo dou para Cristo, sem mais me demorar. Que seja uma música, uma canção, uma oração do nosso coração sincero. Errar é humano, arrepender-se é divino, é o que Deus fala ao nosso coração, ou pelo menos a cultura popular difundiu essa ideia. No entanto, eu espero que a essa altura do Salmo você esteja se perguntando: por que Deus coloca na sua palavra santa uma história tão pesada, tão nefasta, uma história tão nojenta que você acostumado a ver nos programas policiais? Por que que Deus faz isso? Vou te dar 2 motivos por que Deus faz isso. Primeiro, porque Deus nunca esconde para debaixo do tapete as falhas que as pessoas cometem. Não. Guardem uma coisa no seu coração: a Bíblia é santa, a Bíblia é pura, a Bíblia é perfeita. Os personagens dela, não. A Bíblia sim é impecável, nós não. E Deus não esconde para debaixo do tapete. O que Davi fez está escrito, e Davi não era pior do que nenhum de nós do que aqui estamos. Davi, ele orou a oração do Salmo 51, depois de ouvir Natã trazer uma repreensão, mas dizer aquela palavra mágica: Davi, Deus te perdoou. Davi, você já está perdoado por Deus. Davi sabia que Deus é misericordioso e que o amor de Deus ele não tem fim quando se trata de um filho arrependido verdadeiramente, um filho que entrega-se de coração a Deus. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo dessa história estar na Bíblia é para mostrar para qualquer um de nós que se houve salvação e solução para Davi diante do pecado mais horroroso que um ser humano pode cometer,
há também salvação e solução para mim e para você, independente do nosso passado, do nosso pecado. Implore pelo perdão que ele vem. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, a misericórdia de Deus é sem limite quando o arrependimento é sincero, verdadeiro, seguido de uma confissão. Para tratar disso, Davi apresenta o Salmo 51, um dos 7 salmos penitenciais que a gente fala na Bíblia, em que ele reconhece o quão horrível foi o seu pecado. E a beleza do salmo é que em momento nenhum Davi culpou outras pessoas pelo seu erro. Ele não culpou a Deus, ele não culpou a Batseba e sua sensualidade, Davi não culpou ninguém pelos seus erros, mas a si mesmo. E feito isso, ele pôde então pedir perdão a Deus. É o passo inicial para um arrependimento sincero. O que você faz de errado na vida não é culpa de ninguém. Do seu passado, da sua criação, do seu trabalho, do seu chefe, da sua condição. Os nossos pecados são culpas exclusivas da nossa natureza caída. Reconhecer isso dá início à oração. E Davi vai dizer no versículo 1 e no versículo 2: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Davi sabia que era um pecador reprovável, que era um pecador desprezível, mas ao mesmo tempo ele não tinha dúvidas que Deus é santo, bondoso, misericordioso, e a aliança que Deus fez com a gente não é baseada no terror, no ódio, mas no amor, na misericórdia, na compreensão, na salvação. Então Davi, ele ora porque ele sabe que Deus o perdoa. Clame pela misericórdia de Deus, queridos, com uma certeza: Deus vai te perdoar. Ele perdoa sempre. Um coração sincero, um coração que sabe confessar o seu erro. João vai dizer muitos séculos depois, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é tão fiel, que ele não só perdoa, como ele purifica de toda injustiça. Mas esse versículo não responde o que é um arrependimento sincero, aquele que Deus perdoa. Salomão, sim, o filho de Davi, Salomão vai dizer: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Você quer saber o que é o arrependimento verdadeiro? É confessar a Deus e abandonar aquele pecado. São esses que Deus abençoa, são esses que Deus perdoa, são esses que Deus derrama misericórdia. Queridos, qual é o pecado que você guarda no seu coração e carrega com você? Perdão implica em não criarmos pecados de estimação. Se somos perdoados, nós não carregamos eles mais. E deixa eu dizer uma coisa: pecado perdoado é pecado abandonado, ou melhor, só o pecado abandonado é o pecado perdoado. Davi sabia disso. Ele relata isso para a gente porque ele sabe da importância da confissão, do abandono do erro, tanto que ele continua orando no versículo 3, fazendo uma oferta de confissão, algo assim, dizendo: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O que Davi está dizendo é que todo pecador, para ser verdadeiramente perdoado por Deus, ele tem que reconhecer que é contra Deus que nós pecamos. Não é contra pessoas necessariamente, é contra Deus, é contra a sua palavra santa. E para sermos verdadeiramente perdoados, temos que reconhecer isso. Deus, me perdoa, Pai, foi contra o Senhor que eu pequei.
Se possível, procurar a pessoa a qual o pecado foi cometido, para pedir perdão para essa pessoa é o segundo passo, mas somente se isso for possível. No caso do Salmo, Davi tinha que procurar Aitofel, seu amigo íntimo, e falar: Aitofel, me perdoa pelo que eu fiz à sua neta, me perdoa pelo que eu fiz ao marido dela. Ele tinha que pedir perdão a Batseba, tinha que pedir perdão a Urias, mas Urias era só um cadáver enterrado no deserto, ou seja, impossível. Davi teve que aprender a conviver com aquilo. Tem pecados que mesmo diante do perdão de Deus, você vai ter que aprender a conviver com aquilo. Você vai ter que aprender a conviver com aquela memória. Ser perdoado por Deus não é esquecer o pecado, a consequência dele. Ser perdoado por Deus é lembrar e sentir paz. É lembrar e não mais se condenar por aquilo. Jeremias, ele conta um pouquinho desse sentimento quando ele diz: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. É contra ti que nós pecamos. Outra coisa que Davi fez foi reconhecer que ele era pecador e que o seu erro nunca foi culpa de Deus. Não, nunca foi. Mas deixa eu dizer uma coisa bem sincera para você. Arrependimento implica sim em reconhecer que não é culpa de ninguém, culpa de Deus o nosso erro, mas também é reconhecer que eu e você, nós não somos nenhuma aberração. Nossos pecados não nos fazem um Frankenstein na humanidade, não fazem de nós um ser humano completamente desprezível diante da sociedade. Pecar não nos transforma em aberrações e monstruosidades, muito pelo contrário, a misericórdia de Deus vem e nos lava. Queridos, uma grande verdade: Davi não era pecador porque pecava, mas ele pecava porque ele era pecador. Nós também pecamos porque somos pecadores em nossa essência. Paulo já ensinou isso tantas vezes, em Romanos 3:23 principalmente. O pecado nos afasta da glória de Deus, faz parte da nossa natureza humana. Então o que Davi faz? Ele reconhece: Deus, eu tenho um ponto fraco, eu tenho um calcanhar de Aquiles, uma área da minha vida, Deus, que é a área mais difícil de ter uma santidade. Ele reconhece o seu ponto fraco. E você? Qual é o seu? Você reconhece? É por ele que você clama a misericórdia de Deus? Davi disse: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele enfrentava um colapso na saúde física e emocional, era psicossomático. O pecado estava destruindo Davi por dentro. E Davi usa de uma linguagem interessante para pedir para Deus o purificar. Verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável e inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Isopo era um ramo, uma forma, um feixe de ramo que era usado pelo sacerdote para molhar na água e passar na pessoa arrependida e quebrantada como um ato de purificação. E aqui Davi está pedindo para Deus: Deus, eu estou de joelho pedindo perdão. Deus, seja o meu sacerdote, purifica-me com a água, com o isopo, como querendo sentir a mão de Deus purificando e lavando ele daquele mal. Quando Deus perdoa, Ele literalmente nos lava completamente da imundície do pecado. Para Deus, eles não existem mais. Miqueias explicou isso dizendo: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus se esquece do pecado de um filho dele que verdadeiramente se arrepende. Não importa o que você tenha feito, não importa quando você tenha feito,
Um coração quebrantado, contrito e arrependido, Deus não despreza. Naquele tempo, o rei recebia uma unção especial do Espírito Santo para governar, e o medo de Davi: Deus, não retire essa unção de mim, não me deixe por conta própria, não me deixe governar pelas minhas próprias forças, porque eu não aguento, Deus, eu não aguento. Não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim essa unção, para que eu continue sendo um Deus. Não me deixe por conta própria. Que oração sincera. Você só vai conseguir fugir do pecado se você tiver a certeza que Deus está com você, que Deus habita em você, que Deus te dá essa unção especial para guardar a sua vida. Quando Davi recebe o perdão divino, ele implorou, e implorou com muita sinceridade, e ele vai oferecer para Deus: Deus, perdoado por ti, eu quero te oferecer um culto verdadeiro. A partir do verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Mais ou menos ele quer dizer assim: nada é mais impactante, nada é mais importante pedagogicamente do que o testemunho dado por alguém que experimentou a queda e a restauração pelo perdão vindo de Deus. O que ele está dizendo? Que o perdão concedido por Deus vai gerar nele testemunho a todas as pessoas. Não guarde para si as misericórdias que Deus derramou sobre a sua vida. Testemunhe, conte para as pessoas o quanto Deus é bom. Não dê testemunhos para ninguém, mas fale de testemunhos da ação de Deus por meio da sua fragilidade. Verso 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. No salmo anterior, aprendemos com Asaf qual sacrifício Deus aceita, que é um coração agradecido, arrependido e sincero, que obedece à palavra de Deus. Eu quero te fazer uma citação e gostaria que você guardasse no fundo do seu coração. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele disse algo uma vez assim: Deus não quer nada de nós, Deus quer a nós. Eu vou repetir: Deus não quer nada de você, Deus quer você. E para você servir a Deus de todo o seu coração, abandone o pecado. Testemunhe da graça de Deus na sua vida. Davi clamou pela misericórdia de Deus a vida dele, e ele clamou também para que a mão de Deus não pesasse sobre as pessoas inocentes que sofreriam por causa do pecado dele. Como se nós pecássemos e falássemos: Deus, não deixa minha família sofrer com isso. Deus, não permita que pessoas inocentes e boas que eu magoei sofram com o meu pecado. Deus, perdoa a mim e protege, Deus, a essas pessoas que não merecem sofrer as consequências disso. Verso 18: por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Por Sião, entenda, sua igreja, sua casa, sua família, seu emprego. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Se quisermos abençoar vidas que estão em nossa volta, especialmente aquelas que nós amamos, a solução é: pare de pecar e peça perdão. Cesse o erro, clame pela misericórdia de Deus, demonstre arrependimento sincero, abra o seu coração, implore pelo perdão que ele vem. Não importa quem você tenha sido, não importa o que você tenha feito, não deixe terceiras pessoas pagarem o preço do seu erro, não deixe a sua família sofrer por causa do seu pecado. Clame pelo perdão e misericórdia de Deus, que ela vem.
Deus não despreza um coração sincero. Não importa quão grave tenha sido a sua conduta, clame, implore, se humilhe e guarde mais uma coisa no seu coração: o único pecado imperdoável na Bíblia é o pecado não confessado. Pecado imperdoável é o pecado não confessado. Seja qual for o seu pecado ou os seus pecados, livre-se deles agora mesmo, confessando diante do altar de Deus. Faça como Davi e dê um passo só em direção ao perdão. Você só precisa de um passo só. Por quê? Mas demorar. Se você entendeu isso, eu te convido a orar comigo. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus com a maior sinceridade do nosso coração. Ninguém conhece do teu pecado como você mesmo. Ninguém conhece da sua intimidade, dos seus pensamentos ou do seu passado como você mesmo. Guarde a palavra dita pelo Senhor, especialmente por Salomão: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Aqui é o lugar, aqui é o momento de você deixar os seus pecados em oração diante de Deus. Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Pai, derrame da sua compaixão sobre a nossa vida, convença-nos pelo teu Espírito Santo, Pai, que nós somos pecadores, ó Deus. Revele ao nosso coração onde nós estamos errando, Pai. Não permita que cultivemos pecados ocultos, ou pior, Deus, pecados que sequer percebemos que são pecados. Tem misericórdia, abre nossos olhos da fé, abre o nosso coração e faça, Deus, com que possamos reconhecer nosso estado pecaminoso, mas na certeza, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e mais ainda, Deus, o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é amoroso, é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim, Deus, e por isso nós estamos aqui, por isso nós oramos, por isso, Deus, nós clamamos e descansamos no Senhor, porque sabemos, Pai, que o perdão vem, que a resposta vem por tua misericórdia, Deus. O Senhor lava a nossa vida da podridão do pecado. Tem misericórdia de cada um de nós, Deus. Nos perdoe, Pai, e nos ensine não só a evitar o pecado, mas buscar no Senhor o perdão todas as vezes que ele ocorrer na nossa vida. É o nosso desejo, Pai, e diante da tua palavra, nós dizemos isso ao Senhor e fazemos, em nome de Jesus. Amém